Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 14 de julho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que lhe falava: Tu és o Deus da minha vista, ou Tu és o Deus que me vê, em outras traduções. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laroi. Eis que está entre Gades e Berebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus apareceu para Abraão e fez-lhe uma promessa. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão cumpriu as ordens do Senhor. Mas ele questionou a Deus no decorrer da caminhada: Deus, não me darás filhos? Será que o meu herdeiro será o meu servo? O meu trabalhador? E Deus havia dito que ele seria pai de filhos, porque a sua esposa Sara era estéril, não podia conceber. Mas as promessas, elas demoram. Mas as promessas, elas passam pelo teste do tempo. São difíceis de suportar muitas vezes. Já havia se passado 10 anos e o filho ainda não havia surgido. O milagre ainda não havia acontecido. Então a esposa de Abraão, como muitos de nós, mesmo saber que Deus prometeu, mesmo sabendo que Deus é fiel, nós queremos sempre dar o nosso jeito. A Deus está a demorar, talvez Ele não faça. Talvez seja pesado demais. Talvez seja impossível. Talvez o tempo é tão elevado que Deus não vai conseguir, como se Deus tivesse alguma limitação. Ela teve uma ideia. Ela tinha uma serva, uma escrava egípcia chamada Agar. Ela teve a ideia de entregar a sua escrava para coabitar com seu esposo Abraão, para que essa escrava pudesse conceber e dar um filho a eles. Ela queria fazer a escrava mais ou menos como uma barriga de aluguel. E assim foi. Mas quando a escrava ficou grávida, a Bíblia diz que ela foi desprezada aos olhos do seu esposo. Lembrando que a ideia foi dela. Então ela ficou irada e expulsou a escrava de casa. Agar foi andando pelo deserto, foi andando pelo caminho, chorando, lamentando, desamparada, angustiada, triste, se sentindo completamente humilhada. Mas havia alguém que estava a observar tudo. Havia alguém que estava a observar o sofrimento de Agar,
porque ela simplesmente cumpriu a ordem. Arriba dos seus senhores, ela era serva, era escrava. Não teve outra escolha senão cumprir. Rima, o nosso Deus é o Deus dos injustiçados. O nosso Deus é o Deus dos envergonhados. Rima, enquanto ela caminhava, o anjo do Senhor apareceu para ela, pediu para ela voltar. Rima, porque Deus ainda tinha promessa na vida dela. Rima, porque o tempo ainda não havia terminado. Rima, Deus, Ele é fiel. Foi quando o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: concebeste e terás um filho, e o seu nome será chamado Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Deus ouve a nossa aflição. Deus ouve o nosso clamor. Aquela mulher grávida, desesperada, humilhada, ela deve ter pensado: já me submeti a uma situação difícil para agradar os meus senhores. Agora que estou grávida, fui expulsa, sou tratada como um animal. A aflição dela era tremenda. A aflição dela era tamanha. Mas Deus não está alheio ao sofrimento do homem. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. E ela disse: tu és o Deus que me vê. O Deus que nos vê. Vai entrar em providência. Hoje, Deus ministrou no meu coração uma oração para aquele que está profundamente triste, para aquele que está profundamente angustiado, abatido, solitário, para aquele que anda pelos desertos, humilhado e envergonhado, sem auxílio, sem esperança, aquele que chora de dia e de noite, declarando: Deus, eu não suporto mais. O fardo está muito pesado. Não tenho auxílio, não tenho ajuda, fui abandonado, humilhado, subjugado. Fui subjugado pelas pessoas, perdi a dignidade. Saiba que Deus te vê. Saiba, que o nosso Deus observa todas as coisas. Quando Deus falou comigo sobre essa oração, eu vi pessoas chorando, lamentando, numa profunda tristeza, achando que já não há solução, achando que Deus os abandonou. O nosso Deus é o socorro bem presente na angústia. Deus nunca nos deixará. Deus nunca nos abandonará. O nosso Deus é fiel. Deus vai visitar a tua angústia. Deus vai visitar o teu sofrimento. O Deus que te vê, vai se manifestar nessa noite, assim conforme ele olhou para Agar, a escrava, que não tinha defesa, que não tinha auxílio. Quem se levantaria para defender uma escrava? Talvez você diz: eu não tenho ajuda de ninguém, eu não tenho influência em lado nenhum, eu não tenho dignidade, a minha família não tem nome. Mas Deus está do teu lado. Mas Deus vê o teu sofrimento, Deus vê a tua humilhação. Ele que vai se levantar, para te ajudar, para te socorrer. Ele que vai enxugar as tuas lágrimas. Pai,
Nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, porque tu és bom, Deus, e a tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Rimante, que rebo toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos e reunidos, porque a tua palavra diz, ó Deus, que onde estiverem 2 ou mais, em teu nome ali o Senhor se fará presente. Rimante, Deus, esteja no nosso meio nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha superabundar, ó Deus, no nosso meio. Pai, sem ti nada podemos fazer, de nada nos adianta estar aqui. Se a tua presença não for conosco, se o teu Espírito Santo não for conosco, se a tua glória, ó Deus, resplandeça o teu rosto sobre nós nessa noite. Inclina, Deus, os teus ouvidos para a nossa oração, para o nosso clamor. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Porque tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Perdoe, Pai, tudo aquilo que foi feito que não agrada a Deus, o teu santo e bendito coração. Tudo aquilo que manchou as nossas vestes. Que o sangue do Cordeiro venha lavar as nossas vestes, venha purificar as nossas vestes no sangue precioso de Jesus Cristo. Deus, apague os nossos pecados e transgressões. Restaura, Deus, as nossas vidas. Endireita, Deus, as nossas veredas. Traga-nos, ó Deus, novamente para a tua presença. Ó Deus, visita aquele que foi humilhado, que está sendo humilhado, que está abandonado, Deus, aquele que está cansado, que não tem mais forças, aquele que questiona o porquê tudo dá errado na minha vida, porquê que nenhuma porta se abre, porquê que nenhum milagre acontece. Não tenho auxílio, não tenho suporte. Estou sozinho. Deus me abandonou. Oh Deus, o Senhor nunca abandona ninguém. O Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, nós cremos nas tuas promessas. Apesar, Deus, de cansados, sobrecarregados e aflitos, Deus, ainda existe uma fé do tamanho do grão de mostarda, que pode dar frutos. Então Deus comece a levantar, Deus comece a renovar, ó Deus comece a fortalecer. Deus sopra o vento do Espírito e remova, Deus, todo o pó. Remova, Deus, toda a cinza. Não permita que o teu povo fique prostrado, envergonhado. Oh Deus, envergonhados sejam os nossos inimigos. Envergonhados, Deus, sejam os nossos adversários. Não nos deixe submergir nas águas. Oh Deus que nos vê. O Deus que olhou para a aflição de Agar. O Deus que olhou para a aflição de Ana. O Deus que olhou para a aflição de Isabel.
Arriba o Deus que olhou para a aflição do povo de Israel no Egito, sendo escravizado, humilhado. Ouça, Deus, o nosso clamor. Ouça, Deus, a nossa oração. Arriba, olhe também para a nossa aflição. Oh Deus, quanta humilhação. Arriba, quanta vergonha, quanta derrota, quantas batalhas. Quem será por nós, ó Deus? Arriba, contra os nossos inimigos. Quem será por nós, ó Deus, contra os nossos adversários? Arriba, quem abrirá as portas, se só o Senhor pode? O Senhor abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Rima, porque os céus e a terra estão debaixo, Deus, da tua autoridade. Arriba, os céus e a terra estão debaixo, Deus, da tua mão. Arriba, potente e poderosa. Ó Deus, nos visita nessa noite. Arriba, olha para nós, ó Deus. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Enxuga, Deus, as nossas lágrimas. Arriba, remova, Deus, a angústia dos nossos corações. Rimando, muitos andam à deriva, como ovelhas sem pastor. Arriba, mas a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Arriba, o Senhor entregou o seu sangue na cruz do Calvário. Arriba, pelas nossas almas, para nos dar vitória sobre o inimigo. Arriba, Deus nos dá vitória. Arriba, nos tira do poço, nos tira da lama. Arriba, erga, Deus, a nossa vida. Erga, Deus, a nossa casa e a nossa família. Arriba, Deus, a tua palavra diz que tu és o socorro presente na hora da angústia. Socorra, Deus, a tua igreja. Socorra, Deus, o teu povo. Arriba, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, o Senhor sonda as mentes e os corações. Só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece a aflição de cada um. Arriba, Deus, visita cada um de acordo à necessidade. Deus, e transforma. Arriba o choro. Arriba em alegria. Deus, que se cumpra a tua palavra que declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Arriba, nós cremos nessa palavra. Deus, nós cremos nessa promessa, que todas as coisas cooperam para o bem. Arriba, daqueles que amam a Deus. Deus, nós acreditamos que tudo tem cooperado para o nosso bem. Ó Deus, a tua palavra diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor todavia não me abandonará. Deus, não nos abandones, não nos deixes, ó Pai. Arriba, envia o teu auxílio, envia, Deus, o teu socorro, envia, Deus, a resposta. Arriba, Deus, envia a tua provisão. Deus, porque a tua palavra diz que o justo nunca será envergonhado. Arriba, que não sejamos envergonhados. Que a nossa descendência não seja envergonhada. Mas que todos possam ver que há um Deus na nossa vida. Que todos possam ver, arriba, que há um Deus que permanece o mesmo para todo sempre. Arriba, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós entregamos, consagramos essa noite nas tuas mãos. E nós pedimos, Deus, ser conosco, livra-nos de todo mal. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, jamais para todo sempre. Amém. Glória a Deus.